O Corinthians finalmente deu um passo que pode mudar completamente os bastidores do clube nos próximos dias. Depois de meses de cobranças, pressão e preocupação da torcida, a diretoria conseguiu concluir uma etapa considerada fundamental para resolver a dívida envolvendo Rodrigo Garro. E o mais importante, o dinheiro agora está muito perto de chegar ao Talheres. Mas existe um detalhe que quase ninguém está falando, e ele mostra o tamanho do sufoco que o Corinthians viveu para chegar até aqui. O clube precisava desesperadamente resolver essa situação, porque qualquer atraso poderia gerar novos problemas esportivos e financeiros. E quando tudo parecia caminhar para mais uma novela sem fim, a última assinatura finalmente aconteceu. Mas calma, porque essa história ainda tem bastidores importantes. O Corinthians carregava uma dívida milionária referente à contratação de Rodrigo Garro, realizada ainda na gestão anterior. O valor gira em torno de 42 milhões de reais, uma pendência que se transformou em uma das maiores preocupações da diretoria atual. Nos últimos meses, diversas tentativas foram feitas para encontrar uma solução financeira, e não foi simples. Muito pelo contrário, houve dificuldades nas negociações, houve receio por parte das instituições financeiras, e houve momentos em que muita gente dentro do clube acreditou que o processo poderia atrasar novamente. Só que agora o cenário mudou. A informação mais importante é que o Corinthians conseguiu obter todas as assinaturas necessárias para concluir a operação financeira que permitirá o pagamento ao Talheres. Isso significa que toda a documentação exigida já foi aprovada. Banco, Corinthians e também o próprio Talheres. Tudo assinado, tudo encaminhado, tudo pronto para a transferência do dinheiro. E aqui vem a primeira bomba. Segundo informações dos bastidores, a conclusão dessa etapa foi comemorada internamente, porque existia uma enorme preocupação com os prazos. A diretoria sabia que não poderia correr riscos. Qualquer atraso adicional poderia aumentar ainda mais a pressão sobre o clube. E ninguém queria ver o Corinthians novamente envolvido em problemas relacionados a transferências internacionais. Por isso a assinatura final foi tratada como uma verdadeira vitória nos bastidores. Mas o que acontece agora? O próximo passo é simples. O dinheiro precisa cair na conta do Talheres. A expectativa é que isso aconteça imediatamente. Se não ocorrer ainda hoje, a previsão é que seja concluído até o próximo dia útil. E isso muda completamente o panorama do Corinthians, porque uma das pendências mais delicadas da atual gestão ficará praticamente encerrada. Só que existe um detalhe que merece atenção. Essa dívida não foi criada agora. Ela vem de uma negociação realizada anteriormente e acabou sendo herdada pela atual administração. Ou seja, independentemente das opiniões sobre a diretoria atual, o fato é que o clube precisou encontrar recursos para resolver um problema que já existia. E não estamos falando de pouco dinheiro. São dezenas de milhões de reais. Valor que poderia estar sendo utilizado para reforços, estrutura ou até mesmo para aliviar outras áreas do futebol. Mas antes de pensar em contratar, antes de pensar em reforçar o elenco, o Corinthians precisava apagar esse incêndio. E parece que finalmente conseguiu. Agora surge uma nova expectativa. Com essa situação praticamente resolvida, o clube poderá concentrar esforços em outros problemas importantes, principalmente aqueles que envolvem pendências financeiras que ainda preocupam os bastidores. E aí aparece a pergunta que todo corintiano está fazendo. Será que esse pagamento representa o início de uma reorganização financeira mais sólida? Ou será apenas mais uma solução emergencial dentro de uma crise que continua existindo? Essa resposta só os próximos meses vão trazer. O que podemos afirmar neste momento é que o Corinthians deu um passo extremamente importante, talvez um dos mais importantes deste período de paralisação, porque evitar novos problemas com o Talheres era prioridade absoluta. E agora o clube está muito perto de concluir essa missão. Se o dinheiro realmente cair dentro do prazo esperado, o Corinthians elimina uma das maiores dores de cabeça herdadas dos últimos anos. E isso pode abrir espaço para que a diretoria volte suas atenções ao mercado, ao elenco e aos próximos desafios da temporada. Mas fica uma reflexão. Quantas vezes o Corinthians precisará apagar incêndios antes de conseguir planejar o futuro com tranquilidade? Porque resolver dívidas é fundamental, mas impedir que novas apareçam é ainda mais importante. E esse talvez seja o verdadeiro desafio que espera o clube daqui para frente. Agora quero saber sua opinião. Você acredita que o Corinthians está finalmente colocando a casa em ordem? Ou ainda existem problemas grandes demais para serem resolvidos? Comenta aqui embaixo. E se você gosta de notícias do Corinthians sem enrolação, se inscreva no Timão Atual porque aqui você acompanha tudo o que acontece no clube, direto ao ponto e com informação atualizada todos os dias.